A paz do Senhor Jesus Cristo. Acabei de chegar do culto. Hoje tem culto na Igreja da Pioneira, todas as quintas. E a gente foi hoje. Hoje é dia 14 de agosto de 2025. Eu tô no meu 14º dia do jejum de Daniel. Cheguei aqui, tô cozinhando uns ovos. 4 ovos. E tem que fazer uma docinha. E eu queria deixar com vocês Provérbios, que eu também gosto de ler sempre, porque em Provérbios tem tudo que a gente precisa saber, como ser uma esposa sábia, como criar os filhos. Tem são várias coisas, porque quem escreveu foi Salomão, que foi o homem mais sábio que já existiu. E Deus falou que depois dele não haveria outro igual, com tanta sabedoria igual ele teve. E ele escreveu Provérbios, e são vários ensinamentos que a gente precisa saber, entender e viver para fazer a vontade de Deus. Vou ler o Provérbios 14, já que hoje é o dia 14, eu ainda não li. Eu senti de fazer isso uns dias atrás, de ler Provérbios do número do dia, entendeu? Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as suas mãos. Aquele que anda na sua retidão teme ao Senhor, mas aquele que é perverso em seus caminhos o despreza. Na boca do tolo há uma vara para o seu orgulho, mas os lábios dos sábios os preservarão. Onde não há bois, o estábulo é limpo, mas pela força do boi há muito crescimento. Uma testemunha fiel não mentirá, mas uma falsa testemunha proferirá mentiras. O escarnecedor busca sabedoria e não a encontra, mas o conhecimento é fácil para aquele que entende. Sai da presença de um homem tolo, quando não achares nele os lábios do conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a loucura dos tolos é o engano. Os tolos zombam do pecado, mas entre os justos há benevolência. O coração conhece a sua própria amargura, e um estranho não intervém na sua alegria. A casa dos ímpios será derrubada, mas o tabernáculo dos retos florescerá. Há um caminho que parece certo ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Até no riso o coração é desgostoso, e o fim da alegria é tristeza. O apóstata de coração se preencherá de seus próprios caminhos, e o homem se satisfará de si mesmo. O simples acredita em cada palavra, mas o homem prudente olha bem por onde vai. O homem sábio teme e aparte-se do mal, mas o tolo se enfurece e é confiante. Aquele que logo fica irado trata tolamente, e o homem de perversas imaginações é odiado. Os simples herdam a loucura, mas os prudentes são coroados com conhecimento. Os maus se curvam diante dos bons, e os perversos aos portões dos justos. O pobre é odiado até pelo seu próprio vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Aquele que despreza o seu vizinho peca, mas aquele que tem misericórdia do pobre, feliz ele é. Não erram os que maquinam o mal, mas a misericórdia e a verdade serão para aqueles que maquinam o bem. Em todo o trabalho há lucro, mas o falar dos lábios tende somente à pobreza. A coroa dos sábios é a sua riqueza, mas a tolice dos tolos é loucura. Uma testemunha verdadeira livra almas, mas uma testemunha enganosa fala mentiras. No temor do Senhor há forte confiança, e seus filhos terão um lugar de refúgio. O temor do Senhor é fonte de vida, para desviar dos laços da morte. Na multidão do povo está a honra do rei, mas a falta de povo está a destruição do príncipe. Aquele que é tardio em irar-se é grande em entendimento, mas aquele que é de espírito impaciente exalta a loucura. O coração sadio é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Aquele que oprime o pobre afronta o seu Criador, mas aquele que honra tem misericórdia dos pobres. Os perversos são desviados em sua maldade, mas o justo tem esperança em sua morte. A sabedoria repousa no coração daquele que tem entendimento, mas aquele que está no meio dos tolos se faz conhecido. A justiça exalta uma nação, mas o pecado é um opróbrio para qualquer povo. O favor do rei é direcionado ao servo sábio, mas sua ira é contra aquele que causa vergonha. Então, quando eu li a primeira vez Provérbios, né? Deixa eu ver, aceita a repreensão e ri, não obedecemos a sociedade. Quando eu li a primeira vez, eu grifava, o versículo que eu mais gostei. Fiz isso com Provérbios e Salmos. E daí, desse provérbio do 14, eu grifei esse. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com suas mãos. No curso que eu fiz, meu Deus, quase vazou nada. De experiência do lar, a gente aprende que a mulher é a guardia do lar, né? Como eu já falei aqui um dia, a gente tem
o poder dado por Deus de guardar o nosso lar. E a gente tem esse poder, a Bíblia fala, né, que então a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas mãos. Então a gente tem que pedir para Deus nos dar sabedoria para saber lidar com os nossos maridos, lidar com tudo na vida, né? Mas na nossa casa, na nossa família, a gente tem esse poder de guardiã do lar, e a gente tem que ser sábia pra ou construir a nossa casa na rocha, que é Jesus, ou se a gente não for sábia, se a gente não pedir pra Deus a sabedoria, a gente pode destruir a nossa casa, a nossa família, com coisas que a gente lança pela boca quando a gente tá irado, igual falou aqui, que tem que ser tardio em irar-se. Quando a gente tá irada, a gente tende a falar coisas que não devia. E uma vez lançada a palavra, já tá lançada. O inimigo já ouviu, já tem legalidade pra agir naquilo que você falou, naquilo que você... pragas que você soltou com a sua boca, maldições. Então, a gente tem que cuidar com o que a gente fala, com o que sai da nossa boca. E sermos sábias, pedir essa sabedoria de Deus, né? Porque também fala, eu acho, no Provérbios, no primeiro, eu acho, no primeiro, que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, se a gente teme a Deus, a gente vai ser sábio. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Provérbios 1:7, eu grifei ele, deito. E é isso, gente, 14º dia do jejum. Leiam Provérbios sempre. Tipo, eu comecei a ler de novo, eu já li a Bíblia inteira, né? Agora eu comecei a ler Provérbios de novo. Porque é um livro que a gente sempre tem que estar lendo. Você viu que tem várias coisinhas ali, a gente não consegue lembrar de tudo, né? Mas a gente tem que estudar sempre a palavra de Deus. É nosso manual de vida. Fiquem com Deus.